E aí, pessoal, para quem está na jornada dos concursos públicos, um tema é certeza de aparecer na prova: a organização dos municípios na Constituição. E olha, é um assunto cheio de detalhes. Por isso, a gente preparou este guia completo para dominar de vez os artigos que mandam no poder local aqui no Brasil. Vamos nessa? O nosso mapa aqui é bem direto, focado no que realmente importa. A gente começa com a lei mais importante de qualquer cidade, depois passa por quem é eleito, mergulha fundo nos detalhes sobre os vereadores, entende as regras super rígidas de orçamento e, para fechar, a gente vê o que os municípios podem fazer e como tudo isso é fiscalizado. Bom, tudo começa por aqui, com a lei mais poderosa de qualquer cidade, a Lei Orgânica. O artigo 29 da nossa Constituição já diz com todas as letras que todo município vai ser regido por uma. Mas o que é essa tal de lei orgânica na prática? Pensa assim, a lei orgânica é como se fosse a constituição particular do município. É ela que organiza a administração, que define as regras do jogo político ali na cidade e que bota no papel os direitos e deveres do município. Mas claro, tem uma regra de ouro. Ela não pode de jeito nenhum ir contra o que diz a Constituição do Estado e muito menos a do Brasil. E agora, muita atenção aqui porque isso não só cai como despenca em prova. O jeito de aprovar a lei orgânica é super específico. São 2 rodadas de votação, 2 turnos. Entre um e outro tem que ter um intervalo de pelo menos 10 dias. E o ponto-chave, o mais importante, é que para aprovar precisa de um quórum qualificado. 2/3 de todos os vereadores. Não é maioria simples, não. São 2/3. Certo. Agora vamos falar de quem bota a mão na massa, de quem faz a coisa toda acontecer. Prefeito, vice-prefeito e os vereadores. A Constituição traça as regras básicas para a eleição e para o mandato deles. Aqui, as regras são bem claras e valem para o Brasil inteiro. A eleição por esses cargos é sempre direta e o mandato é de 4 anos. Um detalhe importante é que as eleições municipais rolam ao mesmo tempo em todo o país. E a data da posse também é padrão, sempre no dia 1º de janeiro do ano logo depois da eleição. Beleza, agora a gente vai entrar na parte que tem mais detalhe e, sendo bem sincero, é a que as bancas de concurso mais gostam de cobrar, as regrinhas específicas que valem para os vereadores. Pois é, essa é a grande pergunta, né? E a resposta não é um número fixo. Na verdade, é um sistema que está ligado diretamente ao tamanho da população da cidade. Se a gente for olhar o texto da Constituição, pode até dar um susto. É uma lista bem longa. Mas, sem pânico. A lógica por trás é bem simples e a gente vai ver isso de um jeito bem mais fácil de entender agora. A regra é bem direta. Quanto mais gente na cidade, mais vereadores ela pode ter. O que vale a pena memorizar são os limites, os extremos, sabe? Municípios bem pequenos, com até 15 mil pessoas, têm 9 vereadores. Já lá na outra ponta, as cidades gigantes, com mais de 8 milhões de habitantes, chegam no teto de 55. É só perceber como os números vão subindo junto com a população. E essa mesma lógica da população se aplica aos salários, ou como a gente chama tecnicamente, aos subsídios. O valor máximo que um vereador pode ganhar é uma porcentagem do que ganha um deputado estadual. Nas cidades menores, de até 10 mil habitantes, esse teto é de 20%. Já nas cidades maiores, com mais de 500 mil habitantes, o teto sobe para 75%. Agora que a gente já entendeu as regras para os vereadores, vamos falar de dinheiro. A Constituição é bem rígida e coloca limites bem claros nos gastos do Poder Legislativo Municipal. Vamos ver como é que isso funciona. Esse ponto aqui é super importante. O gasto total da Câmara Municipal não pode passar de uma porcentagem da receita do município. E olha que interessante, aqui a lógica é o inverso do número de vereadores. Quanto maior a cidade, menor o percentual que a Câmara pode gastar. Começa com 7% para cidades menores e vai caindo até 3,5% para gigantes. E não para por aí. Dentro desse limite de gastos, tem outro limite. A Câmara não pode gastar mais do que 70% da receita dela com a folha de pagamento, o que inclui, claro, o salário dos vereadores. Esse número, 70%, é um daqueles detalhes que vale a pena anotar. E se essas regras todas não forem cumpridas? Aí a consequência é séria. Tanto o prefeito quanto o presidente da Câmara podem cometer o chamado crime de responsabilidade. É um tipo de infração político-administrativa bem grave, que não é a mesma coisa que um crime comum e que pode levar até à perda do mandato. E para a gente fechar nossa análise, vamos dar uma olhada nas principais funções de um município e, o que é tão importante quanto,
como a sociedade e outros órgãos ficam de olho para garantir que tudo seja feito direitinho. O artigo 30 da Constituição lista o que o município faz. Basicamente, ele cuida do que é de interesse local. Isso vai desde criar suas próprias leis e cobrar seus impostos, tipo IPTU, até organizar o ônibus da cidade, cuidar das creches e das escolas fundamentais, dos postos de saúde e também cuidar do planejamento urbano e do patrimônio histórico. A fiscalização do dinheiro público acontece em duas frentes. Tem o controle externo, que é feito pela Câmara de Vereadores, com uma ajuda técnica fundamental do Tribunal de Contas. E tem também o controle interno, que é feito pela própria prefeitura, que tem que ter seus próprios jeitos de checar se os seus atos estão dentro da lei. E é aqui que o cidadão comum entra na jogada. A Constituição garante que, uma vez por ano, durante 60 dias, as contas da prefeitura têm que estar abertas para qualquer pessoa ver. Qualquer contribuinte pode ir lá, examinar tudo e, se achar algo estranho, questionar. É uma ferramenta de cidadania muito poderosa. Então, o ponto principal é que conhecer essas regras vai muito além de acertar uma questão na prova. É a base para a gente exercer nossa cidadania de verdade. A reflexão que fica é essa: como é que podemos usar tudo isso que a gente aprendeu para fiscalizar de fato o lugar onde a gente vive?